Olá, eu sou a Sara e eu vim falar um pouco sobre a indústria cultural e o capitalismo. O grupo é composto por eu, Aline e o Gabriel Ribeiro. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre a indústria cultural, a gente precisa justamente entender o que significa isso. Basicamente, a indústria cultural foi desenvolvida pelos filósofos da Escola de Frankfurt, que é uma escola de pensamento filosófico e sociológico da Universidade de Frankfurt, que é situada na Alemanha. Ele foi desenvolvido pelos dois filósofos, que é o Max Horkheimer e o Theodor Adorno. A sua criação foi feita na ascensão nazista, onde estava acontecendo diversas atrocidades que basicamente as pessoas faziam produtos culturais e propagandas para que as outras pessoas que estavam sofrendo não vissem tudo aquilo que estava acontecendo e vissem como se fosse algo normal. Bom, a visão desses dois filósofos seria que justamente a produção em massa, que no caso seria a produção em larga escala, de alguns produto cultural, ou seja, algum filme, alguma música, livros, obras de arte, deixaria essas pessoas alienadas, fazendo com que elas não criassem o seu senso crítico. E para esses dois filósofos, a indústria cultural se transformaria as pessoas em meros consumidores, como se fosse uma máquina de compra e que não consegue pensar. Outro nome importante para a indústria cultural é o Walter Benjamin, que para ele a indústria cultural faz com que a arte perde a sua autenticidade, perde sua aura, virando apenas mercadoria. Vamos colocar assim no sistema do nosso país, que é o sistema capitalista. A mercadoria, o que é mercadoria consegue o lucro. Então, o que é arte se tornaria mercadoria, assim conseguindo o lucro. Vamos supor que, assim, um exemplo para que a gente consiga entender. No cinema, por exemplo, ao lucro dos filmes. Os filmes são feitos e tem o lucro em cima disso. Então, para que eles conseguem esse lucro, os filmes e livros, qualquer arte consiga meio que se transformar assim, bem entre aspas mesmo, mas que elas fiquem iguais ou parecidas, por exemplo. Por isso que existem diversos padrões, como o filme Os Finais Felizes, como Vilão e Mocinho, entre outros. E meio que isso é feito para agradar o público e assim as pessoas consigam consumir cada vez mais e fazendo com que o sistema capitalista continue funcionando. Porém, o Benjamin acreditava que a reprodução dessas artes permitiria o maior acesso à população. A população teria mais acesso à arte, mesmo que essa arte fosse padronizada, por exemplo. Já que na época e mesmo na atualidade, muitas pessoas não têm condições de ver uma arte ali, que foi criada, sabe? E não foi padronizada. Uma arte feita ali na hora, por exemplo. Bom, atualmente, os meios de comunicação é algo muito presente no nosso cotidiano, em que muitas pessoas ficam horas na TV, no celular e acabam tendo as ideias dos outros sem ter o seu pensamento crítico, suas ideias, pensamento filosófico. E bom, junto com a indústria cultural, temos a reprodutibilidade técnica, que basicamente é um objeto artístico perdendo sua singularidade, a sua autenticidade. Bom, e o conceito é que a arte passa a ser pensada de um modo diverso.
onde a reprodução de uma obra deixa de ser tratada como arte, por exemplo, e é tratada como, sei lá, uma mercadoria, que seja para ganhar lucro, ou seja, no capitalismo isso é algo que acontece muito, porque as artes em si viram mercadorias para ser lucro e o sistema continuar girando, assim, por exemplo, as pessoas compram tudo aquilo ou utilizam aqueles produtos, sendo que tem outros, mas que são, sei lá, diferentes ou que não tenha tanta diferença assim. O que, como eu disse antes, é algo pequeno que seja a diferença, entende? Indústria cultural na atualidade. O sistema que mais age na nossa sociedade é o capitalismo, que produz o lucro para obter a obra e a arte. Resultado da indústria cultural. Como resultado da indústria cultural, temos a classe dominadora, promove a alienação das classes que não têm a oportunidade de conhecer as obras como elas foram feitas, também tornando o que são dominados incapazes de ter seu senso crítico, fazendo assim com que o sistema capitalismo continue funcionando. Outro resultado que podemos ver é a desigualdade social, com que pessoas passando fome no mundo inteiro, e que obtêm o capital só se importam com sua própria vida e a visão que eles estão passando para o resto do mundo. Com isso, podemos ver que a indústria cultural agrava a situação atual do país, deixando as pessoas cada vez mais alienadas e fazendo com que as mesmas não pensem na sua própria situação, pois justamente não têm o senso crítico. Eles não veem que a situação não é das melhores, e ficando satisfeito com tudo isso. Essa é outra realidade da indústria cultural. As pessoas não têm as falsas sensações de estar bem ou as falsas sensações de conforto. Na compra de um produto, por exemplo, somos iludidos com suas promessas, nos prende em um ciclo vicioso. E esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado.